Começando então aqui a nossa aula. Graça e paz, meu irmãozão. Graça e paz. Mais uma vez, já oramos, já clamamos a misericórdia do Senhor. Hoje é a nossa quinta aula e a gente vai estar trabalhando sobre o tema de hermenêutica. E como hoje o tempo vai ser um pouco mais breve, vamos fazer apenas 2 blocos. E eu quero ler com o meu irmão um texto que está em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 11. Atos 17, 11. Isso, Atos 17, 11. Nós trabalhamos esses dias todos sobre as leis, as regras, ou melhor dizendo, né, da hermenêutica. E hoje a gente vai trabalhar aqui na quinta regra. Mas antes de irmos para as regras, tanto a regra fundamental, a regra áurea, quanto a primeira, segunda, terceira e a quarta que trabalhamos, hoje a gente vai para a quinta regra. E antes de entrarmos no tema, porque hoje a gente vai falar sobre essa quinta regra, e se der tempo a gente vai trabalhar também um pouco sobre figuras de linguagem. Mas antes disso eu quero ler o texto aqui com o irmão sobre Atos 17, 11. Achou? Achei. Qual é a sua versão? Aqui é revista corrigida, né? Ótimo. Então leia para nós, que depois eu vou ler na King James. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muito bom. Na NVI diz, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E agora olha só a King James, o que ela diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Portanto, receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Essas 3 versões expressam aqui como eles eram. Agora, olha só que interessante e curioso. Quem eram os tessalonicenses? Quem eram os tessalonicenses? Pergunta ao irmão. Os tessalonicenses? Quem eram eles? Se fala no sentido... Era a igreja de Tessalônica, né? Era uma igreja que Paulo formou em Tessalônica. Exatamente. E que nível espiritual os tessalonicenses tinham ou eram? Era uma igreja bastante boa, se eu não me engano. Uma igreja Se eu não me engano. O que você acha? Vamos. Bom, você já deu uma opinião. A igreja dos corintianos. Era a igreja dos Coríntios. Os corintianos não era o timão, né? Não era o timão. Eles eram uma igreja problemática, né? Problemática, exatamente. A igreja dos Gálatas. Era uma igreja, na minha opinião, assim, que tinham aqui e acolá seus altos e baixos, eram conduzidos às vezes por alguns judeus lá, estranhos lá. Ótimo, judaizantes, muito bem. Era uma igreja que acabava dando ouvido a certos ensinos errados, legalistas. Exatamente. Né? Vamos pegar outro exemplo aqui. A igreja dos romanos. O que nós ouvimos sobre a igreja dos romanos? A igreja dos romanos? A igreja dos romanos, sinceramente, não tenho nenhuma opinião formada sobre ela. A igreja de Romanos, como a igreja de Efésios, era uma igreja muito, mas muito espirituosa.
Podem ver que a igreja se reunia nas casas. Paulo, quando ensina, fala que está com saudade, presta homenagem. Ambas as igrejas eram igrejas... Então, no Novo Testamento, tinham vários tipos de igreja, vários. A igreja de Filipenses era uma igreja, eram os quindins de Paulo. Mas havia também, para Paulo, uma igreja especial. Quando eu falo para Paulo, é porque é a maneira que o autor se dirige àquela igreja. A maneira em que ele se apresenta. Sim. É claro que não é apenas Paulo, mas é o Espírito Santo na vida de Paulo. Porque a gente tem que lembrar da instrumentalidade humana, mas a gente tem que lembrar que eles eram ferramentas divinas. Paulo, Pedro, Tiago, João, quando escrevem as cartas, eles estão escrevendo como instrumentos do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, tem o DNA deles, se expressando, se comunicando, falando. Podem ver que na igreja dos Coríntios era uma igreja muito problemática, que Paulo já começa falando, há entre vocês a sabedoria do homem, que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, há entre vocês divisões, há entre vocês incesto, há entre vocês confusões com os dons, há entre vocês todo tipo de carnalidade, ao ponto que vocês usam os dons sem o vínculo do amor, ou seja, vocês estão totalmente equivocados. E aí Paulo escreve essas cartas, porque não é apenas 1ª e 2ª Coríntios, vocês vão aprender em teologia do Novo Testamento, ou melhor, em introdução ao Novo Testamento, que houveram pelo menos 3 cartas aos Coríntios, ou quem sabe 4 cartas. Paulo não escreveu apenas. Quando lemos as cartas, Paulo está dizendo, como anteriormente eu já vos escrevi, já falei com vocês por carta, ou seja, dá indicações claras de que outras cartas já tinham sido direcionadas àquele rebanho. Eu penso que aqueles líderes desviados pegavam as cartas de Paulo e picotavam, porque ninguém achou na história. Penso eu, isso é um pensamento meu. Bom, mas o que eu quero dizer, e a igreja de Tessalônica? Por que eu estou falando sobre isso? Como que era a igreja de Tessalônica? Como que era a igreja de Colossos? Eram igrejas muito boas, mas a igreja de Tessalônica, quando Paulo está escrevendo logo no início, há umas indicações de que eles eram de alto calibre. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1, do versículo 1 ao 3. Se pudéssemos ler, inclusive, o versículo de número 4 e 5 também, mas principalmente o versículo 3, olha só o que diz, pode ler para mim. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como Paulo já começa falando que eles eram. Você tem que lembrar, irmão, que aqui não é apenas Paulo falando como um elogio de um líder. É o Espírito Santo usando quem? Paulo. E não só Paulo, porque aqui a carta é escrita por Paulo e por Silvano ou Silas. Ó. Pode ver. E Timóteo, ó. Paulo, vírgula, Silvano ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, essa carta tem tríplice autoria. O Espírito Santo usou a instrumentalidade de Paulo, de Silas e de Timóteo. E aqui os 3, guiados pelo Espírito Santo, mais Paulo como líder deles, está dizendo para eles, olha, nós nos lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Na NVI diz isso. 2 pontos. O trabalho que resulta da fé. Olha só que coisa linda. Era uma igreja laboriosa em fé. O esforço motivado pelo amor. Ou seja, eles não tinham apenas palavra como os corintianos. Eles tinham amor em atitude. Eles tinham essa demonstração de amor pelo esforço. Ou como alguém já disse, o amor é o que o amor faz.
e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles eram virtuosos. Por que eu fiz esse apanhado aqui, esse pano de fundo? Porque em Atos, o Espírito Santo registra que havia um grupo mais nobre do que os nobres. Dá para imaginar isso? Aqui eles tinham essas virtudes, eles tinham esse empenho, mas os bereanos tinham tudo isso e um detalhe a mais. Qual era? Atos 17:11. A gente leu. Não guardei. Essa não vai mais esquecer. Atos 17. Você não vai mais esquecer. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles eram mais nobres do que os nobres, porque, além das virtudes que os tessalonicenses tinham, eles também tinham, só que eles tinham um critério a mais. Todos os dias, com avidez, ou como diz, né, no caso, a King James, com vívido interesse, ou como diz a NVI, com grande interesse, eles examinavam as Escrituras para confirmar se o que Paulo dizia, Silas dizia, Timóteo dizia, Pedro dizia, era como estava escrito no Velho Testamento. E aqui o Espírito Santo fala assim, olha, os bereanos conseguiram somar às virtudes uma virtude maior. Por que eu fiz questão de abrir aqui, meu irmão? Porque a gente está estudando hermenêutica, né? E ser um hermeneuta é caminhar nos passos dos bereanos. Examinar. Tá bom, meu irmão? Amém. Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais mesmo. Nunca mais. E hoje nós vamos falar um pouco da quinta regra, lembra? Nós mencionamos há pouco sobre as regras, ou melhor, nós falávamos sobre o livro-texto, né, do Nelson e do Lund, e diante do livro-texto do Nelson e do Lund, nós aprendemos o quê? Que esse material ele ensina a regra fundamental, e não só a regra fundamental, mas ele ensina também o quê? Aquilo que a gente já vem trabalhando, que são as regras de 1 a 5. Então, eu quero agora trabalhar com meu irmão e aqui fazer algumas lições de casa e até recapitular aqui alguma coisa que a gente já aprendeu sobre a regra fundamental. Qual é a regra fundamental mesmo? A Bíblia interpreta ela mesma. Show. Qual que é a primeira regra? Sentido usual e comum. Do quê? Sentido usual e comum do quê? Das palavras. Das palavras. E a segunda regra? Frases e conjunto de palavras, é o que nós temos que analisar. Ótimo. Maravilha, é isso aí. E aí, terceira regra. Terceira regra é você analisar o contexto. Contexto, texto e o contexto. O texto né? E o contexto. Lembrar sempre do contexto, mas o contexto, ele a gente só pode examinar o contexto partindo do pressuposto do texto, né? Então é o texto e o contexto. A gente pega ali as palavras, o sentido indicado no contexto, no texto, e aí a gente vai fazendo aquele apanhado. E a quarta regra? A quarta regra, se eu me recordo, é você ver o desígnio e o propósito do escritor e do livro.
Exatamente. Lembra que eu falei com você nas outras aulas, irmão, falei tanto com você quanto com o pastor Johnny, sobre que não há em especial, um método de você fazer a hermenêutica. Lembra que eu até, numa das outras aulas, eu disse assim que existem técnicas das mais variadas, existem é, é, ferramentas, não existe um padrão, não existe um padrão. E olha que interessante, enquanto eu estava fazendo minha lição de casa, eu achei aqui o livro do irmão pastor Raimundo F. de Oliveira, né? Esse querido irmão assembleano, ele tem, assim, vários livros, e ele é um escritor, eu diria, muito piedoso, porque ele escreveu várias obras, eu já fui muito abençoado por ele, né? E esse livro, por exemplo, só para você ter uma ideia, irmão, foi escrito em 86. É a primeira edição dele, em 86. Então, o nosso querido irmão Raimundo F. de Oliveira, quando ele está fazendo aqui o seu estudo de hermenêutica, como estudar e interpretar a Bíblia, ele está falando de hermenêutica, certo? Interpretação. Olha que interessante. Hoje, a gente vai falar da quinta regra. Então, quando a gente vai falar da quinta regra, a gente vai trabalhar aqui em paralelos. Você vai ver que a quinta regra, a gente vai entrar em paralelos de palavras, paralelos de ideias, paralelos de princípios gerais. Então, na realidade, quando a gente começa a estudar sobre a quinta regra, que parece muito simples, mas ela é interessante porque ela acaba fazendo aquilo que nós comentamos lá na primeira aula. Lembra que eu fiz uns desenhos? Vou até compartilhar aqui com você os desenhos novamente. São desenhos bem rústicos, mas eles servem para nos auxiliar de forma didática aqui. Nesse primeiro desenho que eu fiz aqui o Antigo Testamento, o Novo Testamento, fiz essas setas. Eu não sei se você vai lembrar agora, mas essas setas era que em verde aqui é o Antigo Testamento, em azul é o Novo Testamento. Essas setas indo em direção ao Novo Testamento e voltando do Novo Testamento ao Velho, em vermelho indo por baixo, indo por cima, em verde claro fazendo um contorno, dando uma ideia de que está tudo interligado. Ou seja, a Bíblia, ela é o seu próprio intérprete. Mas olha que interessante aqui. Quando a gente for estudar agora sobre a quinta regra, nosso irmão Raimundo F. de Oliveira, ele comenta aqui no capítulo de número 3, particularidades do texto bíblico. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Não existe um método. O que existe é se você é um bereano ou não. Se você examina ou não. Como você vai examinar? Como você vai se instrumentalizar? Como você vai criar o seu método? Podem ter métodos que são melhores e métodos que sejam piores, mas são métodos. Todos são bons. Podem ser métodos, quando classifico como melhores e piores, eu estou dizendo o seguinte: uns serão mais aproveitáveis e outros menos. No entanto, todos são bons. Quero comparar agora com relação ao evangelismo. Não existe estratégia de evangelismo ruim. Ganhar uma pessoa para Cristo, todo o recurso financeiro que foi empenhado já valeu a pena quando uma pessoa aceita Cristo. Agora, se eu posso usar recursos e pessoas, e nós, como instrumentos de Deus, podemos ser usados para alcançar um maior número, logo, aquela estratégia é melhor. No entanto, nós, quando avaliamos friamente, queremos alcançar o maior número de pessoas. Mas muitas vezes Deus, na sua orientação, vai nos guiar a ganhar uma pessoa. Pastor, está falando besteira? Não, não estou. Olha o livro de Lucas e olha o livro de Atos. O médico, discípulo de Paulo, Lucas, escreve
o Evangelho de Lucas endereçado a um homem. Ó excelentíssimo Teófilo, fiz uma pesquisa dos fatos, apurado, investiguei, para relatar tudo que Jesus começou a fazer. E ele escreve o Evangelho de Lucas, que é uma obra-prima. Podem ver que Lucas, ele é o Evangelho dos detalhes, porque Lucas, ele era médico, e o médico, ele é o quê? Ele é detalhista. Ele é um cientista, ele examina. Pode ver que quando vamos ao médico, ele faz o quê em nós? Exames. Ele não é um pedreiro, um carpinteiro que pega ali o ser humano, arranca a perna e fala, vai para casa que aqui já está resolvido o problema. Arranquei o tronco podre, botei... Não, ele não é um carpinteiro. O carpinteiro tem a sua utilidade, né? O serralheiro, o ferreiro, mas não médico. Ele é um cientista, ele é um pesquisador do corpo humano, ele é minucioso. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos detalhes. Quando você procurar algum detalhe que fala qual evangelho que está, pode ir em Lucas. De cara, a grande maioria dos detalhes está em Lucas. Pode ser que alguma coisa não esteja lá, esteja nos outros evangelhos, mas a maioria está em Lucas. Só que ele escreve o Evangelho de Lucas para Teófilo, para uma pessoa, para um lar. E como se não bastasse, ele diz depois, olha, depois de tudo que Jesus fez, o excelentíssimo Teófilo, agora eu vou falar sobre a obra de Jesus, quando ele é elevado aos céus e começa a história da igreja, Atos dos Apóstolos, ou seja, 2 obras magníficas escritas para um homem. E aí, esse projeto de evangelismo foi uma bênção ou não foi? E como foi? Glória a Deus. Por Teófilo, está aqui no cânon sagrado. 2 livros maravilhosos. A história da igreja, a história das missões. Glória a Deus. Conversão de Paulo, conversão do próprio Lucas. Aleluia. Magnífico. Não existe projeto de evangelismo ruim. O que existe é se estamos debaixo da orientação de Deus ou não. Se estamos debaixo da orientação de Deus, vamos ganhar uma família. É o que Deus tem para mim? Ganha aquela família. Se é debaixo da orientação de Deus para ganhar uma cidade, ganha a cidade. Se é debaixo da orientação de Deus para ganhar o Estado, ganha o Estado. O que importa é estarmos debaixo da orientação. Ficou claro? Amém. E a hermenêutica? E a arte de estudar? Não importa. Há aquela que vai ter mais aceitação, vai ter mais mercado, vai ter mais aceitação entre os estudiosos, e aquele estudo que, de repente, poucos usam, que não foi tão divulgado, não teve uma aceitação, mas tudo é estudo. Tudo é estudo. Ficou claro? Ficou claro. E aqui o nosso irmão Raimundo, ele vai falar sobre o quê? Particularidade do texto bíblico. E ele vai começar a falar assim, a composição da Bíblia Sagrada, a linguagem bíblica, princípios de composição, e aí vem grupo de recursos literários, e ele vai entrar aqui comparação e contraste, repetição e intercâmbio, gradação e continuação, clímax e ponto decisivo, particularização e generalização, causa e substância, instrumentação e explanação, preparação e sumarização. E aí, o que ele está falando com esses pontos? Ele está, em outras palavras, ele vai falar praticamente algo bem parecido que o Nelson e o Lund vão falar da quinta regra, que são o quê? É necessário consultar passagens paralelas. Ou seja, é necessário você fazer um estudo do texto sagrado, tanto no Velho quanto no Novo, dos livros, sejam eles quais temas eles têm, de formas paralelas. Pode ver que ele usa aqui, particularização e generalização. Você olha de forma particular, mas também você olha de forma geral. Instrumentação e explanação. Você olha de forma instrumental, mas você também olha de forma onde se explana. Em outras palavras, ele está usando outro tipo de linguagem para tratar de um ponto bem parecido. Gradação e continuação, comparação e contraste. Comparação e contraste não é a mesma coisa, uma
um sinônimo de falar textos paralelos? Ou contrastes? Repetição e intercâmbio? Entendeu? Então, Entendi. por que eu estou falando isso? Porque cada teólogo que nós formos estudar, eles vão ter e eles vão descobrir uma ferramenta. E tem ferramenta melhor ou pior? Não, são ferramentas. O importante é termos a mentalidade do quê? De sermos bereanos, de sermos profundos, de sermos alguém que busque aprender. E a quinta regra vai trabalhar isso. Agora, olha que interessante, Ainda estudando aqui o livro do nosso irmão, passando um pouco assim, quando ele começa aqui falando um pouco sobre figuras do texto bíblico, que se der tempo a gente vai começar hoje, olha que interessante. Na parte que ele vai falar de profecias, olha que interessante. Ele fala sobre, ele faz um gráfico aqui, eu vou até ler para você, página 51, ele diz assim, ele está ainda dentro desse capítulo, que é o capítulo de número 3, particularidades do texto bíblico, ele vai falar sobre profecia. Ele diz assim, a profecia da Escritura pode ser definida como a inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Algumas vezes, os profetas da Bíblia predisseram acontecimentos que iriam ocorrer no futuro. Outras vezes disseram ou proclamaram a vontade de Deus para os seus dias. Ambos os tipos de declaração feitas pelos profetas eram importantes. E aqui ele faz um gráfico. E aí ele vem explanando, olha só que interessante, interpretação da profecia. Aí ele começa a trabalhar como que se a gente interpreta uma profecia que foi falada por algum profeta que está na Bíblia. E aí ele vem dos tipos, Jesus como o tema da profecia, e logo depois disso ele vai para outro ponto, que é os tipos, e aí os símbolos, tal. Ele está comentando aqui um pouco dentro do aspecto das parábolas, das profecias, das figuras de linguagem. Olha só que interessante. Mas ele faz aqui um desenho. Ele faz um desenho. Está vendo esse desenho? Tá pequeno, pastor. Eu vou tentar fazer aqui no computador agora. Olha só que interessante. Olha que interessante. Ele faz um desenho. Então, ele começa esse desenho da seguinte forma. Desenhar com... Deixa eu apagar aqui, irmão, porque desenhar com o mouse é muito difícil. É difícil mesmo. Deixa eu desenhar aqui com o meu notebook. Ele tem aqui a função de você usar a tela. Então, deixa eu tentar aqui usar a tela. Eu vou agora fazer um desenho aqui. Olha só que interessante. Ou melhor. O que o nosso irmão Raimundo fala aqui? Ele faz um desenho, e esse desenho que ele faz, ele está dizendo o seguinte: ele faz vários círculos para você interpretar uma profecia. Vários círculos, tá? E nesse primeiro ponto aqui, ele fala assim, como que você deve interpretar uma profecia? A primeira coisa que você deve observar na profecia são palavras. As palavras da profecia. Depois, você interpreta as frases da profecia. Depois, os versículos. Depois, os capítulos. Depois, aí ele vem aqui. Então, aqui uma roda maior e outra maior. Por último, então, depois dos capítulos, você vem para o livro. E, por último, a Bíblia completa. Olha que interessante. Primeira regra, está onde aqui? Palavras. Puxa vida. Olha como você interpreta uma profecia. Primeira regra. Segunda regra está onde? Frases. Puxa vida. Terceira regra. Versículos, né? Que é contexto.
Então, exatamente, versículos e capítulos poderia ser? A terceira regra poderia estar aqui, não está? Poderia estar aí. Poderia estar aqui. Texto e contexto? Sim. Né? Quarta regra, está onde? Livro aí, né? Desígnio. Livro. E a quinta regra, o que seria agora? Agora aqui, a quarta regra está tanto no livro quanto na própria Bíblia, né? E a quinta regra? O paralelismo. Isso que é fantástico. A quinta regra vai ser o paralelismo, ou seja, o que uma coisa está interligado à outra, o que outra coisa está interligado, porque ele vai se completando. Fantástico, né? Você vê, fantástico. Ele acabou de dar uma... Sem perceber, o nosso irmão Raimundo F. de Oliveira, ele estava falando sobre a habilidade de fazer uma interpretação da profecia, tanto de uma profecia de Isaías, de Ezequiel, como da profecia da Bíblia. Pode ver que aqui as regras. Lembra que eu falei para vocês que o Nelson e o Lund, eles fizeram o quê? Eles seguiram só o padrão da naturalidade. Fantástico, né, irmão? Ótimo. Você nunca mais vai esquecer disso. Pode ver, tudo é assim, tio. Tudo é assim. Você vai estudar, por exemplo, você vai estudar qualquer coisa. Você vai estudar engenharia. Não tem como você fazer, por exemplo, um projeto sem conhecer o quê? Cálculo matemático, derivada. Você tem que aprender conta. Você aprende conta, você faz a base, para depois você ir para a área de especialização, para, por último, você desenvolver os projetos. Se você não conhecer de cálculo, você não consegue ser engenheiro. Porque o engenheiro precisa do quê? De fazer conta para decifrar o problema, para encontrar o problema, para otimizar ou resolver o problema. O que o engenheiro faz? O engenheiro resolve o problema. Todo engenheiro resolve o problema. Construindo um prédio, derrubando um prédio, ampliando, construindo uma ponte. Pode ver, o engenheiro ele cria algo para melhorar em todos os setores. Ele otimiza, ele cria situações. Vamos agora falar... Então, você vê, tudo começa do princípio. Você começa fazendo conta, você conhece matemática, você vai para derivada, você vai para integral, vai para física, vai para química. No direito, a mesma coisa. Você vai conhecer o quê? Começa com o básico e vai expandindo. As regras da hermenêutica seguem esse padrão da vida. Você vai para o básico. Depois do básico, você vai ampliando. Ou seja, a regra fundamental, a Bíblia interpreta ela própria. Primeira regra, palavras, sentido usual e comum. Segunda regra, frases. Terceira regra, aí você vê, aí a gente vai entendendo texto, contexto, o contexto que está ali no texto. Quarta regra, designo do livro, qual que é o assunto que está sendo tratado. Quinta regra, paralelismos. Fantástico o desenho do Raimundo, não? Quando eu peguei o livro e estava vendo, eu falei assim, ele vai citar sobre as regras. Não, ele não cita sobre as regras, ele cita sobre as profecias. Mas isso dá para usar nas regras? Dá. Você vê que um instrumento que você tem... Olha como estudar é enriquecedor. Muitas vezes você pega uma ideia de um pastor como o dele e você fala, puxa, está pronto. Ele está usando um assunto que cabe em outro assunto. Você só está pegando emprestado, porque é um assunto que ele coaduna. Tem a ver. Tudo bem até aí? Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, 36 anos, né, esse livro? Hã? 36 anos, hein? 36, mas... Quase idade. Mas, olha, vou te dizer, Dio, isso porque a primeira edição foi... Deixa eu ver aqui se foi esse mesmo. Olha, eu acho que a primeira edição... Não. Saiu pela CPAD em 86, mas pelo que eu estou vendo aqui nas normas da ABNT, eu não sei se é a data do autor do livro ou se foi quando ele fez a primeira obra. Está aqui 1949. Meu Deus. Eu não sei te dizer agora, eu fiquei na dúvida, viu? Porque tem duas datas aqui, pode ser a data dele, né, que ele nasceu. Né? Então, é um registro aqui, que está o nome dele em 1949, aí depois vem Rio de Janeiro e vem 1986. Pode ser que seja a data dele.
pode ser que seja a data dele. Mas olha, os clássicos são bênção o tempo todo. Tá bom? Então vamos lá para a quinta regra? Ficou claro aqui, irmão? Amém. E a gente vai, talvez você me pergunte, professor, pastor, e aí, eu tenho que decorar as regras? A quinta regra é aquilo lá que eu falei. Não existe. O importante é você saber manusear. É você saber usar o instrumento que você tem. Eu costumo dizer que a sabedoria é diferente do conhecimento, Diego. Uma pessoa que ela tem sabedoria, com toda discrição e humildade, o que eu acabei de fazer aqui com o desenho do nosso irmão foi um toque de sabedoria. Eu peguei uma coisa e falei, eureka! E fiz o desenho aplicando nas 5 regras. Uma pessoa que ela é dotada de sabedoria, não que eu me considere a pessoa mais sábia, mas Deus me agraciou com certo entendimento, ela tem, muitas vezes, na sua mão, um alicate de pressão, um martelo e um estojinho de chave de fenda com várias bocas. Ele faz horrores com essas coisas. Ele consegue fazer coisas que você fala, mas espera aí, você tinha o kit, você tinha furadeira, serrote? Não. Mas o que você tinha? Não, eu tinha um martelo. Mas como você arrumou aqui? Bati de leve, ali eu usei a ponta da... mas não é isso. Não é, mas é o que eu tinha. Você usa o que você tem. A sabedoria, ela está para a habilidade de você pegar as ferramentas que você tem e saber aplicá-las da forma correta. O conhecimento já é outro lado que é importante, mas que é diferente da sabedoria. O conhecimento é aquela pessoa que acumula conhecimento sobre as ferramentas, mas na hora de usá-las não sabe muito bem. Então ele vai falar, isso daqui é um alicate inglês, isso daqui é um alicate italiano, isso daqui é uma serra elétrica, esse daqui é um martelo e tal, esse daqui... Ele tem conhecimento de causa de tudo e para que serve. Aí você fala, vai fazer, ele fala, eu não sei mexer direito. Eu não sei mexer. Agora, quando uma pessoa tem o conhecimento, que é as ferramentas, e tem a sabedoria, aí vira um apóstolo Paulo. Entendeu? Vira um apóstolo Paulo. Porque ele consegue pegar as ferramentas que ele tem e fazer coisas engenhosas. E fala assim, como pode? É aí onde entra a sabedoria. A sabedoria é a habilidade de você usar o que você tem. Por isso, quando a gente faz hermenêutica, a hermenêutica ela é ciência, mas ela é também arte. Ela é ciência quando se diz sobre as técnicas, as regras, a maneira em que se faz. Mas ela é arte quando você pega e interpreta. Você, que nem agora a gente vai estudar a quinta regra, que é paralelo. Irmão, isso paralelo é fundamental. É uma coisa tão simples, mas ela é tão poderosa, porque ela vai dar respostas para fazer com que a regra fundamental tenha firmeza, para que crie vínculos na primeira regra, com a segunda, com a terceira, com a quarta. Ou seja, você vai saber manusear essas regras de uma forma onde você dê substância, você cria amarras e você feche. Então, a quinta regra, que é paralelismo, ou como o nosso irmão aqui chamou também, aqui, você viu? Grupos de recurso literário. Olha, ele coloca aqui, ó, dentro dos grupos, os grupos literários mais importantes usados na composição do texto sagrado são os seguintes: comparação e contraste. Ele usou comparação e contraste. Repetição e intercâmbio. Gradação e continuação. Pastor, eu prefiro usar esse. Então use esse. Fique à vontade. Eu prefiro usar paralelos. Fique à vontade. Eu prefiro usar bereianos. Fique à vontade. O importante é você mergulhar e trabalhar nessa piedade. Porque é nisso que a gente vai ser prolixo, que a gente vai ter profundidade e consistência. E na hora que falaremos com certeza. Deixa eu fazer um último comentário aqui para a gente ir. Há uma grande diferença entre uma profecia de um profeta e de uma convicção
sagrada de um texto bíblico nos lábios de um verdadeiro profeta. Você sabe muito bem que nós, como avivados e pentecostais, muitos se enveredam para profetizar nos nossos meios. E podem ver que como que são as profecias das pessoas que profetizam geralmente. O que elas falam? Como que elas falam? Como que elas começam? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E depois, nos entretantos, geralmente é o quê? É só mamãozinho com açúcar? É só chuchuzinho cozido? É só coisinha boa? Ou é chicote estralando? Vamos lá, vamos ser honestos. Você fala sobre as profecias verdadeiras? Eu estou falando assim do modo geral. De um modo que acontece no meio pentecostal e avivado. Ah, não, tem muita besteira, meu parceiro. Muita besteira. Não é? E tem ouvidos para as besteiras? Tem ouvidos para as besteiras, viu? E as pessoas que ouvem as besteiras vão confirmar na Bíblia? Não. E elas continuam seguindo as besteiras? Sim. Continuam quebrando a cara? Continuam quebrando a cara. Mas não vão buscar a Bíblia? Ou seja, são cegos. É de dar dó. Por que eu estou falando isso? Eu sou alguém, Gil, que olho para uma profecia com bons olhos. E para todo profeta. Mas sou alguém também que me indigno de profetas bajuladores e de seguidores de profetas, guarde bem isso, vaidosos e ególatras. Porque se o profeta está falando uma coisa do interesse, eles dão ouvido, olha, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas na hora que o profeta fala uma coisa que não é muito legal, ele fala, descarta. Ou seja, os profetas viraram literalmente um objeto de uso e abuso desses discípulos, desses profetas. Mas esses profetas também gostam e se sentem envaidecidos pelo que eles fazem, então eles nutrem esses discípulos do ego. É terrível. Há uma diferença muito grande entre um profeta que só fala coisinha gostosa, bobinha, docinha, e um verdadeiro mensageiro que diz algo. A Bíblia diz isso. A Bíblia, a palavra de... Eu posso até não dizer o nome do Senhor, mas quando eu falo, está escrito. Assim diz o Senhor. Porque lá o profeta Isaías disse, Jesus disse, o que você está dizendo não é assim, você está lendo errado. Há uma grande diferença. E só uma pessoa que tem esse zelo, esse amor, ele não se envereda no caminho dos falsos profetas. E eu não digo que todos são falsos profetas, mas são profetas vaidosos, que gostam de ser aclamados como instrumentos de Deus e que têm os seus discípulos, os vaidosos e ególatras. Porque, Gil, uma pessoa que não precisa muito. Se a gente faz uma autoavaliação, se a gente está no erro e vê uma pessoa falando que vai dar tudo certo na nossa vida e a nossa vida está um caco, essa pessoa, se ela tem um pouco de consciência, ela vai falar, tem alguma coisa esquisita. Eu estou fazendo tudo de errado, a pessoa está dizendo que eu vou triunfar, que eu vou vencer, mas a Bíblia não está dizendo isso, Deus está me corrigindo, o Espírito Santo está me corrigindo, e só vem coisa boa, parece que até o meu pecado é favorável. Ou seja, basta um pouco de consciência. O problema é que as pessoas dos nossos dias, elas estão perdidas na sua vaidade e no seu ego. Então, por que eu estou falando isso? Um verdadeiro seguidor das Escrituras, mesmo que ele não siga o exemplo de dizer assim diz o Senhor, na hora que ele cita a Bíblia, ele fala com autoridade, ele fala com propriedade, ele fala com profundidade. Quem faz isso? Só um bereano, só uma pessoa apaixonada por Deus, só uma pessoa que realmente é um profeta de verdade, porque a pessoa está falando umas besteiras ou está com o caminho errado e a pessoa vai e corrigir, olha filho, a palavra de Deus diz caminho de morte, você está seguindo o caminho de morte, você está seguindo o ego. Ou seja, ele fala a Bíblia, ele não precisa nem dizer assim diz o Senhor, ele somente cita a palavra com autoridade. Quem faz isso? Só quem tem uma hermenêutica piedosa, quem tem uma hermenêutica profunda, como um bereano. Agora, o falso profeta pega só o quê? Caixinha de profeta, caixinha de promessa. Ó vermezinho de Jacó, eis que eu te digo. Só tem coisinha boa, só coisa boa. Essa é boa. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Quinta regra. Vamos lá. Mas eu fiz esse comentário para
para mostrar o seguinte, que a gente tem que ter na nossa vida esse critério, para a gente poder realmente crescer para valer. Tá bom, meu irmão? Tudo bem? Vamos lá, então, quinta regra? Vamos lá, quinta regra. Vou compartilhar aqui com você. Então, a gente passou, né, pelas demais regras e agora vamos para a quinta. Introdução à quinta regra. Uma doutrina que pretende ser bíblica ou uma palavra que pretende ser dita como de Deus não se pode ser considerada no todo como tal sem resumir e expressar com fidelidade tudo que estabelece e excetua a Bíblia em suas diferentes partes em relação ao particular. O que o nosso irmão que compôs esse slide está querendo dizer aqui? Se a gente realmente quer falar sobre um certo tema, a gente tem que pegar aquele tema e tem que trabalhar nele, trazendo ele de uma forma interligada com as outras partes. A gente não pode separar uma coisa da outra ou isolar, simplesmente porque é assim. Então, se a gente não fizer isso, a gente acaba cometendo deslizes, a gente acaba não expressando fidelidade. Então, tudo bem até aí? Entendi. Beleza? Então vamos continuar aqui. A quinta regra, passagens paralelas. Lê para nós. Paralelas. Passagem paralelas entendemos aqui que fazem referência a uma outra, que tenham entre si alguma relação, ou tratem de um modo ou outro de um mesmo assunto. Ou seja, elas, como o nome já diz, são paralelas. Os assuntos serão paralelos. As relações serão paralelas. É possível que num texto tenha um paralelismo com outro, claro, e nós veremos isso o tempo todo. Desde Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, quando Deus fala que a mulher, da semente dela, vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente, mas a serpente vai morder no calcanhar, ali já era uma profecia. Do quê? De que de uma mulher viria o Redentor. No entanto, ele seria golpeado. Ali, quando Moisés recebe essa profecia, ele não podia dizer que era Jesus, ele não sabia dizer qual era o nome, se morreria na cruz, ele só sabia do seguinte, Deus revelou para ele, olha, tem ali uma profecia, e da semente da mulher vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Só que, no entanto, a serpente vai morder no calcanhar, ou seja, alguma coisa vai acontecer. O desfecho a gente conhece no Novo Testamento, conhece na morte de cruz. Outras profecias foram anunciadas por Isaías, por outros profetas, mostrando a obra desse que venceria Satanás. No entanto, há um paralelismo, não só de ideias, aqui eu apresentei um paralelismo de ideias gerais, mas há um paralelismo de passagens, de assuntos e de temas. Vamos ver aqui, João 3,16, é um texto muito conhecido, mas vamos ler para a gente fixar essa lição, né? Eu vou ler Gálatas 2,20, depois o irmão lê Hebreus 2,9, tá? Beleza. Pode ler para nós, João 3,16, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A profecia, eu aprendi no seminário com a minha professora
de missões, a Elia Tonini, esposa do pastor Enéas Tonini. Ela dizia que João 3,16 é o coração da Bíblia. É o texto que resume a Bíblia completa. O plano redentivo da obra do Pai, do Filho, no poder do Espírito Santo. É fantástico. Com relação à nossa vida e à salvação. Olha agora, olha só que interessante. É uma passagem paralela que está ligada também a outras passagens que tratam de modos parecidos. Olha aqui em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Texto totalmente diferente, mas que dá a mesma ideia, o mesmo modus operandi, o mesmo assunto, mostrando que Jesus morreu por nós e que Deus enviou Jesus e que agora a gente tem uma nova vida em Cristo porque Deus nos amou e se entregou por nós. E estamos agora crucificados com Ele. Magnífico, não é? E agora, Hebreus 2:9, pode ler para nós. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Olha só que interessante, 3 versículos que estão diante de abordagens totalmente diferentes, mas com ideias paralelas, com mensagens paralelas. A relação delas é bem complementar. Então, dentro de uma perspectiva na hermenêutica, na interpretação, isso deve ser feito. Por quê? Porque nós temos a regra fundamental, que a Bíblia interpreta a ela própria. Ou seja, não há nenhum problema nós unirmos uma ideia com a outra, ou um texto com o outro, um assunto com o outro, porque eles se complementam. Olha que interessante. É uma palavra, é uma frase, é um contexto com um desígnio que traz um sentido completo. São situações diferentes, podem estar no Velho Testamento, em livros poéticos, proféticos, mas eles se completam. Fantástico, né? Amém. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo? Então, a quinta regra, passagens paralelas. E aqui, dentro dessas ideias de passagens paralelas, existem 3 tipos de paralelos. Primeiros tipos de paralelos de palavras. Olha que interessante. Antes disso, deixa eu mostrar outro slide aqui para você, meu irmão, do nosso livro-texto. Olha que interessante aqui. Quinta regra, primeira parte. É necessário consultar as passagens paralelas explicando coisas espirituais pelas espirituais. Pode ver que a mente carnal não entende a palavra ou não quer entender. Olha que interessante. Vocês talvez vai ouvir. Olha que interessante. Olha como a mente humana, quando ela nega a Deus ou alguma religião, ele usa artifícios racionais. Eu já ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte, mas quando você lê a Bíblia querendo esperar algo, você encontra. Olha que interessante. Essa frase tem fundamento ou não tem? Sim. Se você busca um milagre, você acha. Com certeza. Essa é uma ideia humana, inteligível, no entanto, regada de gadareno. Por quê? Porque na vida toda, a gente faz isso o tempo todo, a gente não vai trabalhar para ser demitido. A gente vai trabalhar para prosperar. A gente não constitui uma família para divorciar. A gente constitui uma família para ser feliz. A gente não cria filho para ele virar um drogado, um nóia, um bêbado, um perdido, um mendigo. A gente cria um filho para que ele
dê sequência na vida, para que ele tenha o quê? Um êxito, e a nossa história seja potencializada, e aonde chegamos seja não só o nosso final, mas o início de uma caminhada mais gloriosa para eles. Não é assim? Ou seja, o positivismo da vida, a gente tem ele em tudo. Ou ninguém vai para o trabalho achando que vai encontrar um demônio, um bandido armado. E por que iríamos buscar a Deus imaginando que não iríamos encontrá-lo? É óbvio. Perceba que quando a gente condiciona a nossa mente de forma anti-Deus, também a gente vai se encontrar de forma negando as obras de Deus. Por isso que a Bíblia ela é muito mais do que um livro racional. Ela é o quê? Explicando coisas espirituais pelas espirituais. Ou seja, como Paulo ensina em 1 Coríntios, a mente humana não entende as coisas de Deus, porque para a mente humana são loucuras. Por quê? Porque nós precisamos do auxílio divino. E no momento em que realmente temos esse auxílio divino, é óbvio que a Bíblia se tornará um livro interessante. É óbvio que a Bíblia passará a ser para nós algo magnífico. É óbvio. Então, eu só estou fazendo esse questionamento aqui, porque quando uma pessoa quer ir para o mundo, ela vai achar objetos para ir para o mundo. Assim como quando ela quer seguir a Deus, ela vai achar caminhos e maneiras e instrumentalidade para seguir a Deus. É simples assim. Eu estou falando isso porque você vai ver isso na vida e no ministério. Se você já deve, talvez, ter sido confrontado com isso. Pessoas que não estão querendo seguir o evangelho, eles precisam se armar contra o evangelho. Isso é a mente humana negando o evangelho. Aqueles que são mais esclarecidos e sabem que a sua mente está negando as coisas de Deus, eles ainda usam de uma razão mais ou menos assim. Não o evangelho é uma coisa boa, eu admito, porque podem ver que no evangelho você não ensina o seu filho a se tornar um marginal, você não ensina o seu filho a se tornar uma pessoa pior, você não ensina desvirtude, o evangelho e a igreja vai ser uma riqueza de virtudes, de princípios e aliás, toda religião vai ter esse princípio. A gente não pode aqui, porque somos evangélicos e outro é espírita, não. Toda religião, partindo de um pressuposto que prega a bondade, nos eleva. Agora, dentro das religiões, o evangelho, na minha opinião, que sigo o evangelho, está muito acima de todas elas. Por quê? Porque ensina a gente a amar o inimigo, ensina a gente a dar a outra face, ensina a gente a ser seguidor de Jesus, ensina a gente a viver a renúncia da carne, ou seja, o evangelho está muito acima. Por que eu estou falando tudo isso? Uma pessoa um pouco mais esclarecida, que não quer seguir o evangelho, ela vai usar a mente humana, vai, mas ao mesmo tempo ela vai dar a mão à palmatória dizendo, não, eu não estou seguindo porque eu estou escolhendo fazer a minha vontade. Agora, essa admissão, ela é mais... A pessoa tem que ser mais honesta, né? Para falar, não, eu estou seguindo a minha vontade. Eu quero ir para o mundo porque eu quero conhecer os prazeres. Eu diria que essa pessoa ela está sendo um pecador consciente. Perigoso, mas consciente. É menos ruim do que aquele outro que cria situações racionais para negar o evangelho, para negar Jesus ou, quem sabe, para defamar, ou criar desculpas das mais baixas para justificar que não está seguindo o evangelho. Né? Então, eu só estou mencionando isso porque eu quis mencionar. Tá bom? Vamos dar uma pausa aqui na gravação, já deu 58 minutos, a gente vai abrir uma outra gravação e hoje a gente só vai ficar nessas duas aulas, tá bom? Ok. Eu vou dar uma pausa agora, tá bom? Beleza. Só um minutinho.